Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. É, Vamos lá, vamos falar um pouquinho do mês passado, né? Mês de maio, que foi mais um mês difícil para o mercado, para a gente. Eu tenho, assim, poucas coisas aqui, e então eu vou me ater a alguns poucos detalhes aqui também. Mas que, assim, obrigatoriamente, né, como eu sempre passo por alguns pontos aí que depois vários deles o Elson fala assim, com mais detalhes, mais profundidade. Acho que a gente teve em maio o Copom, né, que foi um negócio que se atrapalhou muito o mercado e colocou um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. O que foi aquela decisão, né? O que está por trás disso aí? Vamos ter um tombini de novo lá no Banco Central, né? Quer dizer, como é que o governo vai tratar esse negócio, né? Qual que vai ser a pressão que esse novo presidente do Copom lá na frente, do Banco Central lá na frente vai estar sujeito. Então, assim, tem um monte de dúvida que acabou atrapalhando o juro e, por consequência, a Bolsa, né? A Bolsa foi bem mal naquele dia. E, se não me engano, foi um dia que foi bom no mercado externo, a gente dissociou e começou uma trajetória diferente, né? Eu acho que ali pegou bastante a gente naturalmente nos temas domésticos, apesar de a gente já vem falando que diminuiu a alocação em domésticos. Tem, vamos dizer, domésticos que conversam com o mercado brasileiro, mas são listados lá fora. Eu vou falar um pouco mais disso aí. Então, assim, acho que o primeiro ponto aqui é o juro, né? Onde é que o juro vai parar? Mas eu vou deixar essa bola aí para o Elson. Eu, assim, do meu lado aqui, né, olhando ações, acho que o que o mercado fez foi uma reprecificação geral. O mercado tinha uma taxa terminal mais baixa, você coloca no modelo, né? Naturalmente você dá um valor presente maior. Quando você trabalha com uma taxa mais alta, e não é só isso, eu acho que podia ser uma taxa mais alta, mas com menos incerteza. Eu acho que foi uma taxa mais alta, com viés de alta ainda. Então, acho que isso aí é que piorou muito mais, né? Quer dizer, a expectativa ficou complicada. Então, quando você desconta um fluxo de caixa para uma taxa muito mais alta, o resultado é um valor presente muito mais baixo. Então, foi isso que a gente viu no mercado nos últimos dias. Acho que tem exageros, né? Tem muita coisa aí que, assentando a poeira, vai andar bastante, por isso que a gente tem posição em domésticos ainda. E podemos eventualmente aumentar em alguma janela que a gente ache oportuna, tá? Podemos fazer isso por meio de single name, podemos fazer isso por meio do small. Então, assim, não falta ferramenta, opção de small, não falta ferramenta para aproveitar alguma acalmada aí do mercado, né? E já emendando, de onde pode vir essa acalmada? Pode vir do Fed, né? Quando o Fed decidir baixar juro lá, e a gente aqui é completamente passageiro do Fed, né? A gente ficou aí, né, sem um diferencial de taxa, então ele não pode baixar muito porque chega perto do Fed, do juro americano. Então, a gente tem um problema fiscal aqui, então ele está convivendo com essas coisas. Mas, claro, quando você tira uma variável, né, ou você melhora essa variável, acho que a gente abre algum espaço aqui para uma performance boa. Então, a gente está, assim, otimista, né, até certo ponto, desse ponto de vista, mas sabendo que a nossa história tem um final aí próximo, né? Quer dizer, a gente poderia ter uma história muito mais longa, mas temos uma história mais curta por conta da série, não só né, o problema do juro americano, mas das grandes barberagens fiscais aqui do governo também. E acho que, por último, vale falar de China, né? Que a China vinha mal aí, né, no começo do ano, o ano passado também. Quer dizer, a China tinha acabado e tal, estavam quase enterrando a China, né? Mas é um país que cresce bastante, né, para os nossos patamares aí. E ainda tinha condição de fazer estímulos, e isso acabou acontecendo, né? Então, isso aí andou, né? Foi rápido para preço especial lá no mercado chinês. A Bolsa da China andou bastante. A gente, claro que tem o problema com os Estados Unidos, né, de investimento estrangeiro lá. Acho que essa ferramenta a gente não tem mais, ou tem muito menor na China. Mas, enfim, as commodities aí, que é o que nos interessa aqui quando a gente olha a China, principalmente commodities, acho que, de fato, talvez tenham ganhado algum suporte, tá? O que pese é a queda recente do petróleo e do minério de ferro. Então, mas acho que
são as commodities importantes, né? O petróleo a gente gosta bastante, mas eu vou falar um pouquinho aqui, um pouquinho adiante. Eu acho que então, só para resumir, são esses três pontos, né? Mercado doméstico com Copom, juros e governo fiscal. O Fed com incerteza de juro, talvez setembro, dezembro, o Elcio também vai comentar, e China com um aumento de estímulos. Eu acho que do nosso lado aqui, a gente, assim, acho que está com uma carteira bem estruturada. A gente perdeu aí principalmente da metade do mês, a gente tomou um choque ali com os domésticos, mas não foi onde a gente perdeu dinheiro no mês. Os grandes detratores aí foram commodities, e aí principalmente Suzano, 3R e Petrobras, tá? Suzano é uma posição que a gente montou um pedaço, depois da queda aumentou, e um pouquinho adiante resolveu reduzir esse aumento pós-queda, né? Então, por que isso, né? Porque, assim, ainda que a gente ache que esse deal aí com a International Paper, se sair, não seja ruim, mas ele é um deal que muda a cara da empresa. A gente tem hoje uma empresa Suzano endividada, com o projeto Cerrado prestes a entrar em operação, não sei se o fim desse mês, talvez, começo do mês que vem. E assim, um projeto que custou por volta de 15 bilhões de reais, né? Um projeto que ia começar a gerar caixa, vai começar a gerar caixa, né, a partir do segundo semestre, fazendo um ramp-up. E aí depois vai estar, provavelmente, operando full no ano que vem. E aí você meio que mata essa história de desalavancagem, dado que você vai comprar uma empresa do seu tamanho lá fora, uma empresa por volta de 15 bilhões de dólares. Então, isso aí, quer dizer, você muda o tipo de investidor, né? Era um cara que estava atrás de desalavancagem, agora você muda e fala, bom, não tem mais isso. Então, acho que mudou um pouco a tese, a gente gosta, inclusive se o deal for concluído, a gente acha que o mercado americano ali de embalagens é um negócio gigantesco, e então acho que dá para melhorar a gestão da IP também. Mas, enfim, acho que a gente tem que esperar o desdobramento disso aí. Então, a gente reduziu a posição à metade, um pouquinho menos da metade, e estamos aí, eventualmente, se der outra oportunidade, a gente volta a aumentar, porque a gente gosta dessa commodity especial. Acho que vai ter uma escassez aí, nos próximos anos de oferta, de novas ofertas de celulose, então, provavelmente isso aí tudo vai refletir em preço. E petróleo, acho que o petróleo tem dado uma mandada rápido, caiu muito rápido também. Teve a reunião da OPEP que não foi muito conclusiva, né? Então, acho que o mercado ficou meio, bom, o que eu espero agora daqui para frente? Mas a impressão é que a gente tem agora verão no hemisfério norte, provavelmente um aumento de consumo nos Estados Unidos. Enfim, acho que provavelmente o petróleo seja daí para cima, né, agora. Chegou aí o Brent é abaixo de 70, de 80 dólares. Acho que já é um preço razoável, talvez para eventualmente o PEP cortar mais para frente, né? Vamos ver o que acontece aí. Então foi isso, acho que no nosso portfólio, esses três nomes que eu falei, dos 3,5 pontos que a gente perdeu no mês, 2 pontos foram Suzano, 3R e Petro. Eu acho que aí a gente está tranquilo. 3R, só para comentar um pouco, ela está naquele momento que nada acontece, né? Porque tem assembleia agora dia 17 para aprovar a fusão com a Enalta, e aí a empresa nova vai começar a falar, né? Acho que aí tem grandes oportunidades pela frente. Na nossa conta aqui, ela trade aí a EV/EBITDA 2 vezes e pouco, PI por volta disso aí, também PI 2 para o ano que vem, quer dizer que é absolutamente indecente, né, esse preço. Então a gente acha que tem um upside gigante, né? Caiu porque o petróleo caiu e ficou um vazio de notícia. Nós temos uma posição pequena também em PetroRio, e PetroRio está sendo afetada pela greve do IBAMA, que era uma greve parcial, e provavelmente agora essa semana vire, né, na sexta-feira, uma greve geral. Aí acho que o governo vai ter que resolver o problema de alguma maneira. Então, é, eu fiquei até otimista quando soube que ia ter uma greve geral no IBAMA. Eu acho que aí o desfecho tende a ser mais rápido. Acho que de resto não tem muita coisa para comentar, muita novidade aí. Acho que só dizer que as posições que a gente tem, que a gente carrega lá fora, tanto vamos dizer, domésticas, né? Porque tem Mercado Livre, Despegar, Nubank, que tem uma participação relevante, talvez uns 12% da carteira, todos esses aí juntos.
tem performado bem, né? Apanharam aí ontem por conta de México, mas eu acho que isso aí vai né, voltar para os preços antigos e talvez até superar. Todos eles vêm crescendo muito, não só no Brasil, mas muito no México também, em especial o Mercado Livre com o Mercado Pago. O Nubank está crescendo muito no México. O Nubank fez uma comparação interessante de quando ele começou no Brasil e quando começou no México. Passados 6 meses, a posição dele no México é muito mais relevante do que era no Brasil quando passaram esses 6 meses do começo da operação. Então, assim, a gente continua achando que essas teses têm upsides relevantes, né? E a Decolar, acho que a gente já falou aqui no passado muito de CVC e tal. Chegou uma hora que a gente resolveu encerrar o investimento e trocamos por Despegar e acabou sendo uma bela troca, né? Eu acho que eu estava usando uma analogia aqui que a CVC estava voltando a usar máquina de escrever, né, na empresa, em vez de usar computador, porque quer dizer, a gente está indo para um mundo mais digitalizado e a CVC está abrindo mais lojas. Não que eu acho que abrir lojas seja ruim, mas não está claro que é tão bom abrir mais lojas, mas para mim está claro que é bom digitalizar a operação como a Decolar vem fazendo com inteligência artificial também, enfim, muita coisa acontecendo ali e crescendo bastante também, e sem problema financeiro. Então, a gente está contente com essas teses. As outras, que são os ETFs de Nasdaq, de S&P, também estão indo bem, a gente está otimista com isso. Considerando todas essas posições, tanto vamos dizer, domésticas, ou vamos dizer, América Latina, listadas lá fora, quanto essas ETFs, alguns single names, Microsoft, esses mais parrudos lá fora, a gente tem alguma coisa como 30% do portfólio, tá? Então, acho que é uma carteira, assim, bem confortável para ir nos próximos meses, para transitar por esse mercado um pouco mais turbulento. Enfim, do meu lado é isso, eu fico aqui para as perguntas e já passo para o Elson. Bom dia, pessoal. É, Deixa eu pegar o gancho exatamente do onde o Marcelo partiu, um pouco detalhando um pouco o cenário e dizer o que a gente está esperando. Eu acho que primeiro, assim, se você olhar como está o fundo hoje, um pouco isso já vinha desde o começo do mês passado, na verdade, desde final de março, começo de abril, a gente foi diminuindo nossa exposição em domésticos, né? Hoje ela é muito menor, e a gente foi aumentando a exposição que a gente tem em equities lá fora, principalmente US. E a gente também aumentou bastante nossa exposição nos cases de commodities. Commodities pesaram um pouco no mês passado. O Marcelo deu as razões aqui, vou tentar falar um pouco prospectivamente o que a gente acha que vai acontecer. Mas hoje o fundo tem um pouco mais de caixa, ou um pouco menos de net exposure, uma participação maior de commodities e de cases globais do que de cases domésticos, tá? Por que isso? Aí acho que a gente tem que tentar entender o, o cenário. Como é que a gente está enxergando? A gente ainda tem uma posição considerável de exposição em equities, perto de 80, 85%. Eu acho, um pouco isso não está, é claro que isso não é um limite forte, mas a gente olha um pouco para o momento que a gente está no ciclo global, faz sentido ter posição, e a gente olha alguma coisa entre 70% e 100%, é mais ou menos onde a gente vai estar caminhando, enquanto a gente achar que faz sentido do ponto de vista global. Então, vou ter que trabalhar um pouco isso. Vamos conversar um pouco sobre isso. E o segundo ponto é dizer por que uma carteira de domésticos, que era uma história que fazia sentido para a gente lá atrás, se mostrou uma aposta ruim, pelo menos nos próximos meses. Faz mais sentido você ter uma carteira mais balanceada, com mundo de commodities, do que ter uma exposição maior nos cases domésticos, ainda que os cases domésticos estejam baratos. Se olhar a nível das empresas, as coisas são muito atraentes, mas faz muito menos sentido do ponto de vista macro, tá? Vamos falar um pouco dessas duas coisas.
o net exposure ainda é elevado, apesar da volatilidade desses 2 últimos meses, e ao mesmo tempo, por que que a alocação tem que ser um pouco mais diversificada? Do ponto de vista do net exposure, eu acho que vamos olhar para o ciclo global, né? Tem muito, é isso que define o quanto que a gente quer ter disposição em ações. O ciclo global foi tumultuoso também, né? Porque você veio com os dados de inflação mais altos aí, janeiro, fevereiro e em larga medida março também. Então, a inflação US, que vinha rodando muito baixa ao longo do segundo semestre inteiro do ano passado, ela fez um spike importante, principalmente em janeiro, mas você trouxe isso para fevereiro e março também. Aí você fica com uma dúvida, onde que você está reequilibrando? E quando você abre os números lá, você percebe que eu acho que tem duas coisas que impactaram mais a inflação. O primeiro é a parte de bens, que vieram um pouco mais fortes. Tem uma história de crescimento global um pouco mais espalhada, o mercado de manufatura de bens parece que já está mais ajustado do ponto de vista de estoques. Teve um choque para cima no custo de transportes. Isso tudo atrapalhou um pouco. Mas, assim, a história toda de inflação de bens, ela é muito limitada porque você tem um grande produtor de manufatura global, que é a China com excedente de oferta. Tá? Então, a China, no fundo, parametriza um pouco isso. Não é que, assim, esses números deixaram de ser negativos e estão rodando ligeiramente positivos, é isso. Deixaram de estar rodando a menos 0,1, 0,2, 0,3 negativo no mês a mês para alguma coisa mais perto de 0,1. Então, não é aqui o problema. E estruturalmente uma história que continua com pernas. Eu acho que a dúvida que você fica é um pouco a inflação de serviços, né? E quando você olha para serviços, eu acho que os dados que saíram agora para abril tiraram um pouco do fantasma. Assim, o que está acontecendo com os serviços? O grande problema é housing. Serviços ex-housing subiram no começo do ano, agora voltaram para patamares bem mais próximos ao que estava rodando no final do ano passado. Eu tenho um problema com housing, mas housing, aluguéis, e está muito relacionado à construção do índice. A gente sabe que tem uma inércia aqui, tem por construção, porque você não renova todos os aluguéis da amostra dos índices de inflação todo mês. Você tem cestas que você vai rodando ao longo do tempo. A queda que a gente está vendo dos aluguéis na ponta demora para passar para o CPI e para o PCI. No fundo é isso. Está demorando mais do que historicamente. Talvez a renovação de aluguéis esteja menor do que o padrão histórico. Mas a gente sabe que na ponta está vindo para baixo. E o resto é muito backward looking. Então, não é um problema de, olha, eu tenho um excedente de demanda que eu tenho que combater com política monetária. Parece que é uma questão mais de tempo e da maneira como você vai equilibrando. Seria um problema, eu acho, para o case de ciclo global se a gente tivesse começando a ver uma aceleração da inflação de serviços ex-housing, quer dizer, coisas que estão relacionadas muito à atividade no mercado de trabalho. Isso não está acontecendo. De novo, esses números tiveram um spike, você teve uma concentração grande de aumento, você tem problema de sazonalidade. No começo do ano, esse negócio voltou para patamares está voltando para patamares mais próximos do final do ano passado. Então, se para a inflação de bens parece que a história é ok, e se o restante de serviços está muito relacionado a uma parte que é meio backward looking, ou é um problema de construção, tudo aquilo que é mais prospectivo na inflação parece ok, caminhando para convergência. Ela está vindo mais lenta do que você sinalizava no fim do ano passado, isso é verdade, mas parece que está convergindo para o patamar que o Fed está mirando, né, para os 2%. Quando eu olho para atividade, e aí, assim, dado isso, eu acho que você tira da frente um cenário que seria muito ruim, que seria o Fed voltar a falar em subida de juros. É claro que essa porta não está completamente fechada, mas quando você pega os centristas lá do FOMC,
no speech deles, claramente, a subida de juros tem um downplay. A história toda é: a gente está confortável, a gente pode esperar porque a atividade está boa, a inflação está caindo aos poucos. Atividade aí passou a ser o divisor de águas, quer dizer, é a partir da atividade que a gente vai saber se nos próximos 6 meses a gente tem queda de juros ou não, porque a inflação parece estar seguindo uma trajetória um pouco mais previsível. Atividade é mais difícil. Sim, eu acho que o mundo vai ficar nessa dúvida entre a economia americana crescendo muito perto do potencial dela, alguma coisa entre 2, 2,5, ou fazer alguma coisa mais um soft landing, ela crescendo em alguns momentos abaixo de 2, tendendo a 1. Né? A gente está um pouco nesse mundo. Em alguns momentos sai um número mais forte, um PMI mais forte, o mercado vai comprar a história de no landing, quando sai, como saiu nessa semana, um PMI mais fraco, ele volta para o soft landing, a gente vai ficar migrando em torno disso por um tempo. Por que é uma história que é mais difícil? Porque tem duas coisas aqui que estão se mexendo simultaneamente, mas apontando para sentidos opostos. Do lado que estimula a atividade, você tem condições financeiras melhores, principalmente para preço de housing e para o mercado de ações. Então, para o cara que já tem dinheiro, que é o poupador líquido que está investido em housing e equity, esse cara ficou mais rico. Esse cara está consumindo mais. Agora, o restante da economia já tem mais dificuldades. E aqui, para o restante da economia, tem um pedaço que é mais negativo. A força negativa daqui vem, primeiro, porque o estoque de poupança que o cara acumulou desde a pandemia está diminuindo rapidamente. Segundo, o negócio que ajudava muito, que é o mercado de trabalho mais ativo, gradativamente, ainda que o mercado de trabalho esteja apertado, etc., mas assim, gradativamente o mercado de trabalho está perdendo, os equilíbrios do mercado de trabalho estão ficando menores. Tá? O mercado de trabalho está se ajustando mais. Essa semana saiu o dado de vagas em aberto na economia americana. A gente está, relação de vagas em aberto com desempregados está voltando para o nível pré-pandemia. Então, o mercado de trabalho está ficando mais ajustado. Então, com o mercado de trabalho um pouco mais ajustado e sem um excedente de poupança, aquilo que segurava um pouco mais o consumo, principalmente do cara de renda mais baixa, está deixando de ser uma força positiva e começa a ser uma força mais negativa para a economia. A gente está vendo esse movimento, ele leva tempo, mas a gente está vendo isso acontecer. E o palpite aqui que a gente vai ficar se mexendo de no landing para soft landing algumas vezes ainda, porque você não tem nada muito forte aqui apontando para desaceleração. Mas ao longo do tempo, esse canal de desaceleração vai ficando mais relevante, tá? O que a gente faz com isso do ponto de vista de alocação? Então, eu sei que não tem aumento de juros, ou a chance de aumento de juros é menor, e eu estou no mundo entre a economia americana crescer, mas crescer menos, ou a economia americana seguir crescendo 2,5, 2,3. No segundo, crescimento mais elevado, no segundo caso, claramente um case de equities US. Assim, escolhe o que você quiser no fundo, mesmo com uma taxa de juros um pouco mais alta. Equities US vão seguir andando. Tem que lembrar que boa parte do mercado lá está alavancada nos cases de tech, principalmente nos cases de inteligência artificial. E aqui é uma coisa diferente. Você está tomando choques para cima aqui em tecnologia e em rentabilidade das empresas. É curioso quando você olha para o gráfico de PI projetado da NVIDIA, por exemplo, ele sistematicamente ele vai para níveis absurdos no pré-resultado, pós-resultado ele cai violentamente, porque earnings vão surpreendendo para cima. Isso está acontecendo em vários cases. Isso é um fenômeno importante para a alocação, porque, no fundo, você tem vários casos que são menos dependentes do ciclo, estão muito mais dependentes da inclinação da tendência, que é dada pela tecnologia lá de crescimento de earnings. Então,
pesa muito mais, no fundo, não o quanto que você está crescendo, mas assim, a estabilidade que você tem na tua taxa de desconto. Se você não está subindo os juros, esses cases passam a ser interessantes. Os juros começam a cair, esses cases ficam mais interessantes ainda. Então, tem uma história aqui que é positiva, o upside é menor, evidente. Está dependente, claro, das inovações e de você estar surpreendendo em earnings sistematicamente. Uma hora isso acaba. Mas parece um carrego muito positivo ainda. Do lado de Equities Brasil, é verdade, se você, conforme você vai vindo para soft landing, você tem mais queda de juros, mais depreciação do dólar, é um cenário mais positivo para equities de emergência como um todo. Tá? Para o Brasil, é muito positivo. Mas assim, o Brasil, ele está virando uma história que é um pouco complicada, porque você tem uma deterioração estrutural, a gente sabe que isso está acontecendo, que é basicamente o fiscal, e dúvidas em relação ao Banco Central. E você tem um ciclo positivo de ativos, porque você está perto de cortar juros para a US. Então, são as duas coisas que... É o equilíbrio entre essas duas coisas que define um pouco de preço aqui. O problema é que, quando você olha para o Brasil, como as pioras que a gente vai vendo, passo a passo, são estruturais, você não... O Banco Central perde reputação, você não leva muito tempo para você recompor reputação e muitas vezes você não recompõe. O arcabouço, a gente sabe que tem prazo de validade, a não ser que você faça uma mudança muito grande na maneira como você está tratando gastos vinculados constitucionalmente, o arcabouço acaba 26, 27. Isso é a conta do governo. E a gente tem muita dúvida se você cumpre meta fiscal ou não. O que defende o Brasil, no fundo? Defende você estar no período positivo do ciclo monetário global. Agora, se o ciclo monetário global, o easing, vai ficando para frente, as escolhas de Brasil, difíceis de Brasil, vão sendo antecipadas. Acho que o grande exemplo que a gente teve foi Copom. Como a economia brasileira está começando a desenhar uma recuperação, que é positivo, naturalmente o Copom começou a ficar, a trajetória de inflação começou a ficar muito mais dependente do que vai acontecer com câmbio e expectativas, porque a absorção doméstica está, a demanda está começando a voltar. Então, o quanto você vai cortar de juros e o teu pace ficou já desde o começo do ano mais dependente disso. Como o horizonte de corte foi sendo postergado para a US, o câmbio foi depreciando. Então, o câmbio deixou de ajudar. Claramente, isso daí suscitaria um debate sobre, olha, está na hora de reduzir o pace. Só que o Copom conduziu isso de uma maneira muito ruim. Assim, os 4 que o Lula indicou votarem contra a redução de pace, deixou lá um trinco na credibilidade. Não tem jeito. A gente sabe que o Copom está mudando de direção. Ele está indo para esses 4. Esses 4 são os caras que vão ser dominantes quando o mandato do Roberto acabar. Quando você faz isso, você plantou uma dúvida de tem um componente político aqui nessa decisão ou não? E aí você desancora expectativas. Ao fazer isso, as coisas que ajudavam no horizonte de corte, que eram câmbio e expectativas mais ou menos estáveis, deixaram de ajudar. Pelo contrário, elas começaram a atrapalhar. Então, a gente encurtou enormemente o ciclo de política monetária. E aí as escolhas difíceis começam a ter efeitos permanentes. Quer dizer, o Copom está perto da parada. Talvez não seja nessa próxima reunião, agora em junho, mas na seguinte é bem provável. Tem uma boa chance também de ser nessa reunião de junho. Então, a gente está perto de parar. Como é que o Lula vai reagir a isso? Como é que o governo ex-Haddad, ou mesmo a Fazenda, vai reagir a isso? Como é que os demais diretores vão responder? Então, essas dúvidas não faz muito sentido você ter. São dúvidas que, se a resposta for a reação é ruim, o governo vai reclamar. Ou vai numa linha de, olha, agora esse mandato está acabando, o próximo Banco Central é nosso. Se o speech for alguma coisa nessa direção, você já desmonta a credibilidade do BC muito antes do próximo BC assumir. E aí não dá para estar comprado em Brasil, uma posição relevante, se acontecer essa desancoragem. Então, no fundo, como você está fazendo
perdas permanentes de fundamento nosso aqui nesse curto prazo, e a parte boa da história, que é o ciclo global, está mais postergada ou está mais para o fim do ano, a gente tem um descasamento aqui. Por isso que, assim, faz sentido você ter posição em equities, faz sentido você ter posição em equities. Mas faz sentido você ter posição grande em equities Brasil, você precisa ter muito comfort de valuation. Porque você tem riscos aqui que são complicados. E de piora, não acho que vai ser uma coisa assim muito aguda no curto prazo, mas você está construindo uma história de deterioração de fundamento passo a passo. Os próximos são os passos aí de política monetária. Não faz tanto risco você correr não faz tanto sentido você correr esse risco quando você tem coisas melhores para alocar o dinheiro lá fora, tá? Último ponto, commodities. Hoje, se você olhar todo o grupo de commodities, mas exportadoras é uma alocação que a gente tem, mais ou menos um terço, mais ou menos, né, do fundo está nisso. A gente gosta da história, tem componentes mais de curto prazo, é verdade, mas eu acho que commodity te dá um conforto mesmo na composição, apesar de do mês passado não ter ajudado, que é uma história que é mais independente dessa coisa de soft landing, no landing de Estados Unidos, que é meio que determina um pouco o que a gente está vendo dos cases domésticos e de equities US, tá? Essa é uma história que está muito mais ligada à aceleração, à recuperação de outros países, especialmente China. E quando você olha para a recuperação de outros países, está meio claro desde o começo do Q1 do ano passado que você está fazendo uma volta na produção de industrial global. Isso correlaciona bem com commodities. Além disso, o que está para trás é petróleo, ou desculpa, o que está para trás é China. E China é isso que o Marcelo disse, assim, parece que o balanço de risco está melhor. Você tem uma história aqui de volta ou você está fazendo low de atividade, aparentemente, e o policy está vindo. Para commodities ou para as produtoras de commodities, é menos importante, claro que se commodities estiver bombando é super bom, mas é menos importante talvez a recuperação em si da commodity, mas a estabilidade nesses níveis. E se o downside risk de China está menor, é mais fácil comprar a história de que, olha, o petróleo é isso, é uma coisa perto de 80, 90. Ele não vai buscar os 60. É a mesma coisa. Então, no curto prazo, acho que faz muito sentido a alocação, tá? Então, para concluir, acho que faz sentido você ter posição, porque a história não é uma história de aumento de juros, não é uma história de volta de inflação global, é uma história que você está discutindo se o crescimento americano vai ser maior ou menor, portanto, se os juros vão ficar de lado por mais tempo ou começa o ciclo de cortes mais cedo. Aqui acho que os dois desfechos são bons, mas muda um pouco a maneira como você aloca, tá? Se você tiver um pouco mais de crescimento, é melhor ter mais exposição em US. Se você tiver menos e antecipar o corte, gradativamente você vai ter mais exposição de Brasil. Brasil, acho que você tem que ter um cuidado adicional, porque a gente está antecipando pioras estruturais que poderiam ficar lá para frente, mas o fato do Fed estar postergando o ciclo tirou o horizonte de corte do cupom, então aqui um potencial de conflito importante, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, por outro lado, a gente tem uma história de commodities que eu acho que está mais sólida nesses últimos meses, tá? Então, acho que a gente faz sentido manter um net elevado, mas com uma diversificação muito maior na posição menor do Brasil. Só um comentário que eu acho que faltou, a gente falou um pouco de preço, né, de petróleo e tal, não sei para onde vai, mas imagino que os 80 ali pareceu que era um piso, né, acabou caindo, enfim, mas vamos dizer que fica por aí. É um cenário bom para a Petrobras, né, porque isso o câmbio também fica por aí. A Petrobras tem alguma defasagem nos combustíveis, uns 4, 5%, né? Teria que dar um reajuste para ficar no PPI, que não é o que ela ia seguir. Ela falou que ia ficar entre o PPE, né, que é a paridade de exportação, e a de importação. Né, de exportação é mais baixo. Mas é curioso, né? A gente tem uma empresa de petróleo
E assim, até certo ponto, não é bom que o petróleo suba para a empresa de petróleo, porque aí você vai ter uma outra pressão na Petrobras, né? Então, e aí, sei lá, quanto tempo dura essa presidente nova na Petrobras se tiver uma pressão para cima dela? Então, tá assim, é complicado. Na média é um O ano. médio é um ano, né? Mas, por outro lado, a 3R anda, né? Porque a 3R vende pelo preço do petróleo, né? Desconta algumas coisas lá, enfim, mas o petróleo subindo deveria subir. Então, né, a gente tem essa... Só para falar um pouco, essa dicotomia. Bom, que será que é melhor para mim? Que o petróleo suba ou fique parado tendo uma empresa de petróleo na carteira? Depende, né? Se for Petrobras, é melhor ficar parado, porque está no nível alto, gera caixa para caramba. O governo já viu que precisa dos dividendos, né? Que é bastante dinheiro. Então ele vai pagar, mas ele vai fazer essa cena toda vez, né? A Glaze vai lá reclamar no Twitter que não tem que pagar dividendo para rentista, né? Lembrando que o governo é o maior acionista da Petrobras, né? Enfim, mas era só para ilustrar um pouco esse caso do petróleo. É, tem uma pergunta aqui sobre o PL, qual o percentual do PL do fundo é dos sócios? Essa é uma pergunta sensível, né? Então a gente não vai responder aqui. A pessoa que perguntou, se quiser entrar em contato com a gente, se identificar, a gente pode falar sobre isso. Acho que é isso, não tem mais nenhuma pergunta. Encerramos por aqui, né? Obrigado. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, é só entrar em contato com a gente. Tchau, pessoal. Obrigado.